Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine. Vamos hoje ficar juntos com o componente curricular de matemática e vamos falar um pouquinho sobre figuras geométricas e planas, características, representações e ângulos. Vamos focar hoje um pouco em ângulos. Vamos lá? Fique com seu caderno em mãos, pois nós teremos informações importantes a serem anotadas. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre ângulos. A fotografia abaixo representa a Torre de Pisa, construída há mais de 700 anos na Itália. Observe que a torre não está perfeitamente na vertical. Há uma inclinação em relação ao solo. Se imaginarmos a torre como uma linha reta e o solo, a partir da base da torre, como uma outra linha, a figura formada por essas duas linhas é denominada ângulo. Observem aí nessa imagem. Olha como ela está levemente inclinada. Vou colocar para vocês observarem esta linha. Uma linha seguindo a torre e outra seguindo o chão, o plano da terra. Com isso, nós conseguimos ver que há uma abertura, um distanciamento da torre em relação ao chão. Mas vamos ver aí o que é que significa a palavra ângulo. Ângulo é sinônimo, significa que é o mesmo que aresta, canto, esquina, lado ou quina. Vocês já viram essa palavrinha comigo, aresta. Então, observando aí nesta imagem, vocês podem observar aonde para olharmos o ângulo? Na quina, onde essas duas linhas se encontram, ok? Aresta. Vamos lá. Um ângulo é composto por vértice e lados. O que é a vértice? Vamos lembrar comigo? É a origem comum das duas semirretas que compõem o ângulo, ou seja, é de onde elas partem, de onde elas estão saindo, essa semirreta que nós estamos fazendo. Antes de continuar essa definição, vocês se lembram o que é semirreta? Semirreta significa que essa linha ela não acabou. Nós poderíamos continuar aí, olha, do A até B, continuar fazendo essa linha infinitamente, pois ela não é uma reta completa, ela é uma semi-reta, ok? Na figura, o vértice do ângulo é o ponto A. O vértice, eu falei com vocês na nossa última aula, que eu chamo de biquinho. Então, é onde essas duas aí linhas, essas duas arestas se encontram, onde está escrito a letra A, ok? E os lados, o que são os lados? Vamos ver? Os lados são as duas semirretas que compõem o ângulo. Então, voltando aqui, lá eu vou colocar aqui nas minhas mãos agora, nós temos aqui dois palitinhos. Esses dois palitinhos vão representar a nossa semirreta. Significa que esse palitinho poderia ser maior, ok? Onde esses dois palitinhos aqui se encontram, na minha mão, olha onde está aqui o meu dedo, eu vou chamar aqui então de vértice, onde eles se encontram. E cada linha dessa eu vou chamar de lado, que seriam as minhas arestas, ok? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Veja dois exemplos de representação geométrica de ângulos. Coloquei para vocês observarem aí, olha, como os palitinhos que eu segurei nas minhas mãos. Nós temos aí dois ângulos, ou seja, duas aberturas, duas quinas para vocês observarem. Onde se encontram essas duas semirretas, observem que tem uma seta com o nome vértice. Onde eu tenho a abertura, ou seja, o distanciamento, qual é o tanto que uma linha ficou distante da outra? Eu vou chamar de abertura do ângulo. E as duas semirretas eu irei chamar de lado.
A mesma coisa nós temos nessa segunda imagem para vocês. Observem que ela está mais aberta, tá vendo? Conseguiram observar isso? Mesmo ela estando mais aberta, não muda o nome. Onde as duas retas se encontram, eu vou chamar de vértice. É onde está a minha quina, ok? As duas semi-retas também vou chamar de lado. E o distanciamento de uma semi-reta a outra, eu irei chamar de ângulo. Então, vamos voltar aqui no palitinho. O que eu quero dizer com ângulo? Coloquei aqui, ó, o vermelho e o azul. Eu quero dizer que ângulo é o tanto que um palitinho está afastado do outro, ou uma semi-reta está afastada da outra. O ângulo, então, vai ser esse afastamento. Qual é o tanto que essa semi-reta vermelha se afastou da azul, ok? Então, nós podemos ter vários ângulos, se nós observarmos por esse palito aqui. Se observar, ele pode abrir um pouquinho e vai abrindo. Isso aqui tudo é ângulo, ó, cada abertura dessa. Ok? Ó, ângulo, 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 ângulo. Aqui estou com um ângulo super aberto e nós vamos aprender a classificar estes ângulos. Vamos continuar? Observe a abertura de cada um dos ângulos. Nós vamos ver agora como fazer a medição destes ângulos. Tem aí 3 imagens para vocês, ok? A primeira, um pouco mais fechada. A do meio, médio, né, entreaberto. E a outra, bem afastada, que está na cor verde, bem afastada. Observem essas aberturas aí, por gentileza. Esses ângulos têm aberturas diferentes. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é a sua medida. O ângulo destacado com a cor verde é o de maior medida, ok? Mas como que eu meço esses ângulos? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que os ângulos, eles são medidos em graus. O grau, observem aí embaixo dessa régua, eu coloquei para vocês, ele é representado por uma bolinha, um zerozinho pequenozinho aí do lado, tá vendo? Para medir um ângulo, é preciso medir a sua abertura. Cada abertura está associada a uma medida em graus. E para medir o ângulo, nós usamos a régua transferidor, ok? Nós temos aí para vocês verem 2 exemplos de régua transferidor. E eu trouxe aqui também uma que nós vamos utilizar para fazer a medição. Observem nessa régua que está aí na imagem para vocês, que ela possui os números, tá vendo? Ela tem um ponto 0, o ponto 0 é esse que fica bem no meio da régua, onde está reto, ok? Onde você coloca ali para fazer a medição, que eu vou ensinar para vocês hoje. E ela é graduada em graus. Se vocês observarem aí na régua de vocês, ela começa aí 0 graus, 10 graus, 20, 30, e ela vai subindo então de 10 em 10. Eu deixei na imagem para vocês 2 exemplos de réguas. Nós temos uma que é 360 graus, ou seja, quando eu dou essa volta completa, e eu tenho só a metade dela, que é 180 graus. Mais um exemplo para vocês observarem. Aí temos também outro tipo de transferidor, ok? Que é apenas a metade. E se vocês observarem a linha vermelha, ele vai fazer a medição dos graus, o que está dentro, a abertura dessa linha, de uma semi-reta para outra. O primeiro aí é ângulo de, vamos ler junto comigo? 45 graus. Essa bolinha aí, ela representa então a palavra graus, ok? Segunda imagem que está no meio da tela. Observem como está o ângulo desta imagem. Tem até um quadradinho no meio perto do número. Todas as vezes que vocês observarem um ângulo reto desta forma, é 90 graus, ok? Então, este ângulo possui 90 graus. E o terceiro e último representado para vocês
É o ângulo de 120 graus. Observe que ele está mais aberto do que o de 90 graus, ok? Estes ângulos, eles podem ser classificados. Eles têm nomes a ser dado para estes ângulos. Então, nós vamos ver aqui agora qual é a medida que classifica cada ângulo. Então, vai ser de acordo com a medida, conforme a medida, nós classificamos o ângulo de uma semi-reta, de uma figura que você está vendo aí, ok? Então, vamos lá ao quadro. Classificação. Nós temos o agudo, reto, obtuso. Vamos ver a medida de cada um deles? No ângulo agudo, significa que a abertura de uma semi-reta à outra precisa ser menor do que 90 graus. Volta aqui para o meu palitinho. Vamos lá, o exemplo? Esse aqui seria o 90 graus. Retinho, tá vendo? Eu consigo fazer um quadradinho aqui no meio. Esse seria o 90 graus. Um pouquinho que ele fechar, um pouquinho que seja, ele já deixou de ser reto e passa a ser chamado de agudo, pois ele é menor do que 90. Vamos continuar na nossa tabela? Nós temos aí agora o ângulo reto, que é igual a 90 graus. O retinho, tá vendo? Que tem o quadradinho e um pontinho no meio. Ele está perfeitamente alinhado na vertical e rente aí ao chão, seria o solo, né? Formando então um ângulo perfeito, um reto, ok? E o obtuso, leiam junto comigo, é maior do que 90. Significa então que se eu pegar aqui as minhas duas semi-retas no palitinho, eu estava aqui, né, no ângulo reto. Vamos voltar ao palitinho. Estava no ângulo reto, perfeito. Se eu fechar, vai ser o ângulo agudo, menor do que 90. Se eu abrir um pouquinho, passei um pouquinho que seja que eu abri do reto, eu vou chamar de obtuso, ok? Existe uma outra maneira também de nós olharmos e classificarmos esses ângulos, sem eu precisar medir a quantidade de ângulos dele, utilizando esta régua aqui, que é um esquadro, ok? Como que eu observo nesse esquadro? Se eu colocar aqui, ó, vou colocar a linha vermelha rente à minha régua e a outra aqui, e elas ficarem certinhas com essa quina de cá, que é o quadrado, olha, essa parte aqui, eu sei que é um ângulo reto, ok? Ângulo reto. Um pouquinho que essa linha vermelha passar para dentro da régua, ó, vamos passar ela um pouquinho, passou. Passou para dentro dessa régua, tendo como referência essa quina aqui, que é a reta, é agudo. Passou para fora, é obtuso. Ficou certinha com a régua, é o ângulo reto, ok? Então, nós podemos também classificar sem saber exatamente o grau de abertura deste ângulo. Mas nós vamos praticar aqui, vamos fazer pelo menos 2 juntos, utilizando a nossa régua. Observem aí no quadro de vocês, na televisão, e nós vamos praticar, utilizando o transferidor, que é essa régua circular, ok? Meça e classifique os seguintes ângulos. Para eu medir este ângulo, o meu ponto aqui, ó, o meio da minha régua, esse meio aqui, ele precisa ficar aonde as duas semi-retas se encontram. Então, eu tenho que colocá-la aqui, ó, bem rente, onde ele vai se encontrar, onde as duas semi-retas se encontram. Eu fazendo isso, eu vou conseguir observar a abertura dele. Então, se eu contar aqui com esta régua, eu vou ter um ângulo de 40 graus. Se ele é 40 graus, ele é menor do que 90, não é isso? Significa, então, que ele é agudo. O próximo eu farei da mesma forma. Eu vou colocar aqui, olha, onde eles se encontram. Neste ponto aqui vai ser chamado meu ponto A.
eu coloco esse ponto de referência, que é o meio da minha régua, ok? Deixa eu aproximar para vocês. Esse meio aqui, ele vem com uma linhazinha para vocês identificarem, o ponto A. Eu vou colocar no meu ponto A e assim eu vou descobrir, coloquei no meu ponto A, eu vou descobrir essa abertura, ok? Esse aqui nós temos 130 graus, portanto, se é maior que 90, eu vou chamá-lo de obtuso. E esse próximo aqui eu não preciso nem medir com a régua. O que vocês acham que é? Lembra? Aquele perfeito, olha, vertical e horizontal junto com o solo. Eu vou chamá-lo de... Ele tem 90 graus, ele é perfeito. Reto, que ele fica rente, é aquele que fica rente à nossa régua. Aquele que eu mostrei para vocês, que vai o quê? Ficar bem certinho aqui com o esquadro. Ele forma, então, o ângulo reto, ok? Então, pessoal, a nossa aula vai se encerrar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido como que classifica cada ângulo. Mas se você tiver dúvidas, você pode tirar essa dúvida sua com o seu professor através da nossa plataforma, isso mesmo, ou através do WhatsApp que você tem utilizado com o seu professor. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aí no cantinho da sua tela e se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós esperamos vocês por lá. Até a próxima, pessoal!